Bom dia a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que a graça e o favor de Deus transborde no seu coração, que você venha receber e tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus dê luz ao seu coração, que dê o entendimento para você compreender a palavra dele, em nome de Jesus. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa palavra com alguém e Deus vai abençoar a sua vida. Ouça a mensagem até o final. No final da mensagem, vou orar por você e por sua família. E não esqueça de dar o joinha e o like no canal, que você me ajuda muito no canal. O texto que eu quero meditar com vocês hoje está lá no Salmos 32, no versículo 1 e 2, a Bíblia está dizendo, Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Amém? Um salmos maravilhoso, meus amados. Aqui nós podemos refletir nesses salmos aqui e aprender algo nesses salmos aqui. Os salmos davídico, Nós podemos aprender aqui com Davi, Davi, ele tinha um certo comportamento diante de Deus que agradava o Senhor, embora ele tenha cometido alguns delitos, e vários erros aí que muitos de vocês conhecem, mas ele é considerado como homem segundo o coração de Deus. O que fazia de Davi o homem segundo o coração de Deus? Davi, quando ele errava, ele não justificava o seu erro, mas ele confessava os seus pecados ao Senhor. Ele foi aprendendo com o Senhor, Se você for meditar aqui no Salmos 32, no versículo 4, ele vai dizendo assim, no versículo 3 e 4, enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O corpo dele sofria enquanto ele escondia os pecados, Ele vai dizer no versículo 4, pois dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como eu em tempo de serra seca. Olha para você ver que coisa, como em tempo de terra seca, Davi estava quando ele escondia o pecado, porque a transgressão separava Davi de Deus, amém? Nós aprendemos ali em Isaías 59, no versículo 2, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus. Quando nós escondemos os nossos pecados, meus amados, nós ficamos separados de Deus. Mas Davi, ele vai ensinar algo interessante aqui. No versículo 5, ele vai dizer assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não escondi as minhas culpas. E disse, confessarei a minha transgressão ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Louvado seja Deus. Amém? No momento que ele confessou os erros dele diante do Senhor, ele recebeu o perdão e Deus livrou ele da culpa, porque ele reconheceu que ele era fraco, que ele era falho e ele era um pecador. Amados, não justifique o seu erro perante Deus. Amém? Não invente uma desculpa para justificar o seu erro perante Deus. Quando você errar, você pecar, simplesmente fala, Senhor, eu errei e me perdoa. Não diga, eu fiz isso porque pessoas falaram mal de mim, eu fiz isso porque aconteceu algo comigo. Quando você justifica o motivo que você pecou, você está falando que você não é culpado de ter pecado. E você acaba cometendo o mesmo erro que Adão. Quando Adão pecou ali, que o Senhor foi conversar com Adão, aí Adão disse, é essa mulher que o Senhor me deste, me fizesse pecar. Adão acabou culpando a Deus pelo seu erro. Amém? Então, quando você errar, justifique diante dele. Declare que você é um pecador, que você errou e não queira justificar o seu erro. E dessa maneira, você vai encontrar misericórdia. Amém? Se você for ler ali em Tiago 4,6, a Bíblia vai dizer, Deus, ele dá maior graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Amém? Então, meus amados, ele dá graça quem é humilde. Quem é humilde reconhece que é falho, reconhece que é pecador diante de Deus e Deus exalta essa pessoa. Mas, meus amados, o soberbo é aquele
que se justifica, aquele que acha melhor que outras pessoas, aquele que tem sempre uma justificativa para apresentar o seu pecado diante de Deus. Este é considerado soberbo. Amém? Então aprenda aqui como Davi, nesses salmos aqui, que ele chegou diante de Deus, encontrou perdão, ele encontrou graça e misericórdia. Por quê? Porque ele reconhecia o seu erro. Um dia, Davi se levanta para fazer o censo, algo que Deus havia pedido que não era para ele fazer, não era para ele contar o povo israelita, porque Deus havia feito ali uma promessa a Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas no céu, e ali Davi quis contar a descendência, e a ira de Deus se levantou contra Davi. Mas Davi, ele era um homem que conhecia Deus. No momento que ele vê que a ira de Deus se levantou, ele coloca ali uma roupa de saco, ele prostra diante do Senhor e clama por misericórdia. E Deus derrama misericórdia na vida de Davi. Por isso Davi, ele chamava a atenção de Deus. No momento que ele vai ali falar com Samuel, ele vai dizer que ele vai ungir um homem segundo o coração de Deus. Aprenda, meus amados, ser uma pessoa segundo o coração de Deus é reconhecer quem Deus é e quem você é. Reconhecer que você precisa de Deus. Deus é santo. Deus é poderoso, a sua justiça vem de Deus, não é pelas suas próprias obras, mas é Cristo que limpa você, é Jesus que perdoa os seus pecados, amém? Se você for ali em 1 João, ali, se você meditar ali em 1 João, no capítulo 1, logo de 1 João ali, se você for ler do 8 ao 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: se nós dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos. Amém? Nós nos tornamos soberbos diante de Deus. E no versículo 9, 1 João 9, vai dizer: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Confesse o seu erro. Uma vez que você confessa o seu erro, meus amados, Deus perdoa você. Confesse o seu erro e acredite que Deus perdoa você. Quando você confessa a sua falha, você tem que crer no perdão de Deus, porque Ele vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Davi se achegou diante do Senhor e encontrou misericórdia. Da mesma maneira, quando você se arrepende de seus pecados, você encontra misericórdia. Amém? E no versículo 10 ali, na 1 João 1:10, a Bíblia vai dizer: se nós dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e estamos chamando Deus de mentiroso. Olha para você ver, você se torna um soberbo, um arrogante, dizendo que Deus está errado e você está certo. Aprenda aqui, meus amados, com Davi. Aprenda aqui que a Bíblia chama ele do homem segundo o coração de Deus. Aprenda com os erros e com acertos de Davi. Vai examinando as escrituras para você ver aí o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Uma coisa que você deve fazer é ter o coração quebrantado diante de Deus, sempre se arrepender e nunca justificar pelos seus erros. Toda vez que você chega diante de Deus e fala: eu errei por causa disso, você está justificando o seu pecado. Deus não se agrada disso, Ele resiste ao soberbo. Mas quando você chega: Senhor, eu errei, eu falhei, eu te peço perdão e recebo o perdão através de Jesus. Aí você declara: eu sou justificado pela fé no nome de Jesus. O sangue de Cristo limpa você e livra você de todo mal. Amém? Quando você firma na sua própria justiça, o diabo vai acusar você. Mas quando você firma na palavra de Deus e na justiça de Deus, você vai ser abençoado, porque ele não pode acusar Jesus, porque Jesus venceu o inimigo. Ali na cruz do Calvário, ali ele derrotou o diabo, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi moído por nossas transgressões. E no momento que ele ressuscitou, ele triunfou e nós agora somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Amém? Uma vez que você se achega diante do Senhor, você encontra misericórdia. Amém? A palavra de Deus, ela declara que a luta pode durar, pelo um dia, mas, meus amados, ao amanhecer o dia, vem a sua vitória. Firme nisso, declare: em nome de Jesus eu sou um vencedor. Não viva, meus amados,
frustrado e abatido pelo pensamento que o inimigo tenta colocar na sua mente, mas firme-se na palavra de Deus e você receberá misericórdia, amém? Lembrando que Deus, ele dá graça a quem é humilde, amém? Aquele que reconhece, humilde é quando você reconhece quem você reconhece que em si mesmo você é falho, você é pecador, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você é vencedor em Jesus Cristo, não em suas próprias obras, mas na obra perfeita de Jesus. Jesus tornou você limpo e agora você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando todos os ouvintes, eu abençoo todos os seus familiares, toda a família, Senhor. Agora eu declaro a palavra de João 10:10, vinda e vida em abundância sobre a vida dos ouvintes, sobre seus familiares. Amém, amados? Que o Espírito da graça, meus amados, transborde no seu coração, que você receba tudo aquilo que a palavra de Deus diz que Cristo conquistou para você. Jesus tem o melhor para você. Seja humilde diante de Deus. Dê toda a honra e toda a glória a Ele, e Ele vai exaltar você. Jesus, Ele gosta quando você glorifica o nome dEle. Você glorifica o nome de Cristo quando você humilha a si mesmo e se rende diante da presença dele. Quando você declara: Jesus, tu és santo, por tua graça e por tua misericórdia eu encontrei salvação. O Senhor me salvou. E você fala: obrigado, Jesus, por me perdoar. Esta é a mensagem para você nesta manhã.